Hoje não teremos culto infantil. Isso dá ali as professores poderão participar do culto, ouvir a mensagem. Voltaremos então no próximo domingo ao culto infantil, consequentemente orando pelas crianças. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Capítulo 5, livro do profeta Daniel. É um capítulo extenso, nós vamos ler alguns versículos para situar os irmãos no contexto daquilo que vai ser falado. Então, Daniel, capítulo 5. E assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura. Nós vamos destacar alguns versículos do capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 1. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Verso 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. A partir do verso 7, nós vamos encontrar o rei ordenando que fossem introduzidos à presença dele os magos, os sábios da Babilônia, para declarar ao rei o que significava aquela escritura na parede. Então o verso 7 fala isso. Os sábios entraram, mas não puderam, no verso 8, ler o escrito, nem fazer saber ao rei a interpretação. Os sábios da Babilônia, os magos encantadores, não souberam. O verso 9 diz: nisto ficou o rei Belsassar muito perturbado, e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes convivas estavam perplexos. E aí, a partir do verso 10, a rainha, esposa do rei, chegou a dar a conhecer que na casa havia um homem no tempo do pai de Belsassar, que era Nabucodonosor, e ela diz: há um homem no teu reino, verso 11, que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente de conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsassar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. A partir do verso 13, Daniel é introduzido na presença do rei, e o rei disse a Daniel, verso 13: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, entendimento e a excelente sabedoria. Verso 15: acabam de ser introduzidos à minha presença. Aí ele fala que os sábios, encantadores, entraram à presença dele para lerem aquilo que estava escrito na parede.
e dar a interpretação, mas eles não puderam, aqui no verso 15, dar a interpretação destas palavras. No verso 16, o rei diz: ouvi dizer, porém, a teu respeito, que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, pois, se puderes ler esta escritura e fazeres saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, no reino dos céus, o terceiro governante. Verso 17: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Todavia, vou ler ao rei o escrito e lhe farei saber a interpretação. A partir do verso 15, Daniel começa a dizer o que significava aquilo tudo. E ele se reporta na Nabucodonosor. Verso 18, o rei, pai de Beltesazar, que teve que passar por uma experiência muito difícil, mas passou, porque o seu coração se elevou, seu espírito se endureceu, foi derrubado do trono real, passou dele a glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens, verso 21, foi feito semelhante aos animais, a sua morada foi como jumentos monteses, deram de comer erva como os bois, o orvalho do céu foi molhado no seu corpo, até que ele reconhecesse que Deus é Deus, que tem domínio sobre o reino dos homens, a quem constituiu o seu reino. Aí no verso 22, Daniel diz o seguinte: e tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso, porém te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. No verso 24, quero chamar a atenção dos irmãos a partir de agora. Então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada, o que estava escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Verso 26, Daniel diz: esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu rei e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. Verso 29, então Beltesazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram a cadeia de ouro no pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade do reino. Isso porque Beltesazar mandou. Naquela mesma noite, verso 30, Beltesazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dario o Medo recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Deus aplique no nosso coração a porção lida de sua palavra. Amém. Para compreender este episódio narrado no capítulo 5 do livro de Daniel, impõe-se nós fazermos algumas considerações sobre o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é uma referência ao tempo em que o povo hebreu do reino de Judá, que o reino no final do reinado de Salomão se dividiu em reino do norte e reino do sul. 10 tribos constituíam o reino do norte e 2 tribos, inclusive a de Judá, constituíam o reino do sul. E aí então o povo hebreu ficou sob o domínio do Império Babilônico, o reino de Judá. E o cativeiro, chamado babilônico, principalmente aconteceu em função da rebeldia do povo e da apostasia do povo aos mandamentos de Deus. Foi um castigo severo que aconteceu com o povo, porque o castigo vem em função de desobediência, em função de pecado. Salomão, com toda a glória que cercou o seu reinado, Salomão se desviou, e o castigo foi, entre outras coisas, que o reino se dividiu.
já a consequência do passado, inclusive do seu pai Davi, pelo pecado cometido. A grande verdade é que os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignoraram também os profetas que anunciaram o arrependimento, porque sempre que há um desvio, ou acontecera um desvio na história do povo de Israel, do povo de Deus, ele enviava profetas, e os profetas concitavam o povo ao arrependimento. E este cativeiro consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar entre os habitantes daquela nação derrotada prisioneiros para servirem de escravos. Isso os prisioneiros homens, porque as prisioneiras mulheres iam servir como esposas e como concubinas. Outra coisa sobre o cativeiro é que quando uma nação era derrotada, o seu território era arrasado e a maioria era morta. Os cidadãos eram mortos. Aqueles que sobravam conviviam com a dor da separação da terra natal, porque eram exilados, e aqui houve o exílio, saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia. E tinha também, no caso das outras nações, que eles não tinham a proteção, não contavam mais com a proteção do Deus local. Significava também o cativeiro da história que os derrotados não eram só o que se constituía na nação, o povo, mas a derrota também era do Deus daquele povo. Então, nesse caso, a cultura local dizia o seguinte, que se eles foram derrotados, o Deus deles havia sido derrotado. A história do Velho Testamento apresenta 3 ocasiões em que os hebreus estiveram longe da terra. O cativeiro do Egito foi algo mais diferente do cativeiro babilônico, mas também o cativeiro da Assíria e o cativeiro babilônico. Então, o do Egito, o da Assíria e o cativeiro babilônico. E sempre o cativeiro imposto ao povo, no caso o povo de Israel, era consequência da idolatria que eles praticavam ao adorarem outros deuses. Se existe uma coisa que eu ressaltei hoje pela manhã, que aconteceu quando Deus deu os 10 mandamentos, o decálogo, é que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Essa questão de idolatria não significa adorar um Deus de bronze, de prata, adorar uma imagem. Meus irmãos, nós temos ídolos aos quais adoramos e que substituem a Deus. Jesus Cristo foi muito direto quando disse: vocês não podem servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, as riquezas, porque ou vai adorar um, ou vai se dedicar a um mais do que o outro. Então, nesse caso, o cativeiro sempre foi consequência da idolatria. Muitas vezes nós temos que parar e pensar que o que temos experimentado na vida cristã, na nossa vida individual, pode ser de mal, pode ser consequência do nosso pecado. A história do povo diz o seguinte: 135 anos depois da queda de Samaria, que era a capital do reino do norte, e do exílio imposto a Samaria, no caso o reino do norte, e isso aconteceu em 586 anos antes de Cristo, foi a vez do reino do sul ser derrotado. E quando ele foi derrotado, Jerusalém, que era a capital, caiu no domínio de Nabucodonosor, na Babilônia, segundo o registro que vamos encontrar no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 25, os versos de 1 a 7. O cenário histórico conta que houve 3 invasões significativas no reino de Judá. Eu estou falando isso para chegar ao que eu quero chegar com os irmãos. Então, historicamente, aconteceram 3 invasões significativas em Judá por parte da Babilônia. Não foi só a primeira, que geralmente a gente põe na mente que foi apenas uma. A primeira invasão aconteceu no ano 605 a.C. e foi quando Nabucodonosor avançou sobre o rei Jeoaquim. É só ler o livro de Daniel, a gente vai encontrar isso, e no meu livro de Reis. Foi nessa
nessa invasão que o profeta Daniel e os seus amigos, que mudaram o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados cativos para a Babilônia. Na primeira invasão. A segunda invasão foi no ano 597 a.C. e foram levados para a Babilônia, já na terceira e maior de todas elas, que foi a grande leva, foi levada de Jerusalém para a Babilônia, o profeta Jeremias. Junto com Jeremias foi o escriba Baruque. Tudo isso está no livro de Reis, juntamente com um grupo de judeus para longe de Judá. O cativeiro babilônico, aliás, qualquer tipo de cativeiro, não foi nada fácil. Não é fácil. Ser escravo não é uma coisa normal. O cativeiro babilônico foi extremamente difícil. Os judeus, o povo de Judá foi humilhado, foi maltratado, foi especiado, foi insultado. E a lembrança da queda de Jerusalém e da destruição do templo simplesmente esmagava aquele povo, e esmagava de tal forma que eles viviam depressivos. Vamos abrir o Salmo 137. Extremamente depressivos. Então o Salmo 37 nos dá a ideia do que é que eles sentiam. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Verso 4: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. E se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Aí o verso 7 diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Adão no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Verso 9: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles as pedras. O que chama atenção aqui é que esse povo, ao invés de se arrepender, eles estavam com o coração cheio de vingança, vai matar todo mundo. Meus irmãos, um período extremamente difícil. Eles estavam longe da presença de Deus, mas eles estavam numa situação de depressão que eles não podiam nem cantar. Os babilônios diziam: canta-nos, alegra-nos. Um dos cantos de Sião. Mas como é que nós vamos cantar o canto de Sião do Senhor em terra estranha? Não foi nada fácil. Deus teve que revelar-se no grande lamento daquele vazio existencial, que era decorrente da ausência direta do Deus vivo e verdadeiro na vida do povo. Eles não podiam cantar. Se o Salmo 137 mostra que a maioria dos judeus se recusou a cantar o canto do Senhor em terra estranha, por outro lado, o livro do profeta Daniel nos diz e nos mostra que ainda havia aqueles que compreendiam, que aceitavam, que adoravam e que exaltavam a soberania de Deus, porque Deus é Deus. O exemplo de Daniel, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego revela isso, que não eram todos aqueles que estavam depressivos. Daniel não deixou de orar, abrindo as janelas para Jerusalém, ele orava. Daniel entendia que Deus era o Deus de toda a terra, mesmo no cativeiro. Daniel entendia que Deus não era o Deus tribal que se resumia aos limites de Jerusalém, não. Em terra estranha, nós vamos encontrar Daniel contemplando as maravilhas do Senhor
e quando a gente lê o livro de Daniel, no capítulo 9, a gente vê, meus amados irmãos, o propósito maravilhoso de Deus na vinda do Messias, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. O que nos diz o seguinte: mesmo escravizados, nós podemos emergir, ou nós podemos emergir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que impressiona nesta situação é o fato de que, com o tempo que passou, olha que coisa séria, o povo foi se conformando. O povo até gostou da vida longe da pátria. O povo de Judá se conformou àquela situação, porque no fim do cativeiro, que é exatamente onde estamos na leitura que eu fiz aos irmãos, já foi no fim, quando eles receberam a permissão de retornar para Jerusalém, apenas uma pequena percentagem do povo se animou com a notícia e realmente retornou pouca gente. Aquela reconstrução de Neemias e Esdras foi com pouca gente, não foram com todos não. O povo se conformou, o povo se adaptou, o povo foi moldado pelos babilônicos. É tanto que a história nos diz que na época do Novo Testamento, no século I da era cristã, mais de 3 milhões de judeus viviam fora da Palestina. E eles estavam espalhados pelo Egito, pela Ásia Menor, pela Síria, pela Babilônia, pela Itália, Sicília e outras regiões do Império Romano. Eles se dispersaram, eles se conformaram, eles saíram da terra. Agora, em destaque o período que envolve o pré-cativeiro, o cativeiro propriamente dito, e o pós-cativeiro, foi marcado por uma grande obra literária, por uma produção literária muito grande, através dos profetas do Senhor que se destacaram. E aí nós encontramos os profetas como Abacuque, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Obadias, Zacarias e Ageu. Quer dizer, mesmo no meio da provação, eles produziram, e produziram porque eles tiveram uma experiência. Nós outros, mesmo em meio à provação, o sofrimento, podemos produzir, meus irmãos, porque Deus não está morto, Deus está vivo, Ele está conosco todos os dias até a consumação. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Tem quem diga que foi 50, mas na verdade é 70 anos. Outros entendem por 50 anos, mas é necessário entender que o número 70 possuía um peso simbólico muito grande. Por isso, deve-se interpretar com uma simples cronologia. Esse princípio pode ser notado na profecia das 70 semanas do livro de Daniel, no capítulo 9 em especial. Então, essa foi a situação do cativeiro babilônico e o contexto em que aconteceu o incidente com o rei Belsazar. E esse incidente que a gente leu no capítulo 5 de Daniel nos leva a pensar o seguinte: Deus pesa os nossos atos. O cativeiro aconteceu em função do afastamento de Deus. Na cronologia dos fatos, a gente vai encontrar Nabucodonosor, pai de Belsazar, tendo uma experiência dolorosa com Deus. Belsazar, o filho, presenciara todos os acontecimentos relatados dos capítulos 1 ao capítulo 4 do livro de Daniel. Porque Belsazar, filho de Nabucodonosor, tinha mais ou menos a idade de Daniel. O Daniel foi levado, era um jovem. Ele viu o testemunho de Daniel, dos amigos de Daniel. Ele viu como Sadraque, Mesaque e Abednego foram libertos da fornalha de fogo, porque não quiseram se curvar diante de Nabucodonosor. Belsazar viu Nabucodonosor, seu pai, ser arrancado do trono para se tornar um animal, a conviver no campo, a começar a nascer, certo? Aquele pelo de um animal, a comer como jumentos monteses, ou seja, jumentos do mato. Tá? Ele viu o seu pai ser humilhado,
ser atingido pelo castigo, mas ele viu também que o seu pai foi convertido, e quando ele voltou, ele deu glória a Deus e reconheceu a Deus como o Deus Todo-Poderoso. Agora, apesar de conviver com esses testemunhos fiéis a respeito de Deus, aconteceram 3 coisas com Belsazar. Primeiro, ele tapou os ouvidos, ele fechou os olhos e ele endureceu o coração. Temos que ter muito cuidado. Tapar os ouvidos, certo? Esse é o grande problema. Fechar os olhos e endurecer o coração. E foi o que aconteceu. E quando isso acontece, e aconteceu aqui, e acontece conosco, em relação a Deus, se cruza a linha da ira de Deus. E aconteceu, ele cruzou Belsazar, a linha da ira de Deus, e foi castigado. Belsazar foi pesado na balança e achava que falta. E quando a gente examina pela leitura do capítulo 5 de Daniel, o que aconteceu ali foi um cenário da mais completa irresponsabilidade. O que nós vemos é que a Babilônia estava sendo tomada pelos medos e persas, por Dario, e enquanto a Babilônia estava sendo tomada, o rei estava festejando. Ele promoveu uma festa, ele reuniu 1000 pessoas convidadas, como diz aqui, os grandes, e ele estava dando uma festa no dia mais fatídico da vida dele. Olha que responsabilidade. Ele estava à beira do abismo e não percebeu que estava. Meus irmãos, viver na dimensão espiritual é perigoso. Aconteceu aqui com Belsazar, porque ainda acontece hoje com muitos que estão à beira da morte e continuam anestesiados para as coisas de Deus. Mas o cúmulo da irresponsabilidade do rei Belsazar é que ele promoveu uma festa de profanação das coisas sagradas. Ele profanou de maneira infame os utensílios do templo que vieram de Jerusalém. Profanar as coisas de Deus é um erro, é um pecado muito grave. E nesse caso aqui, ele usou os vasos do templo que eram consagrados ao Senhor para fazer um bacanal. Beberam nas taças do templo de Jerusalém, que eram santificadas e que, sendo usado com outro final, era uma ofensa à santidade de Deus. Então Belsazar profanou o sagrado e exaltou o profano. Nós podemos exaltar, meus amados irmãos, o profano e de encontro ao sagrado. Muitos ainda estão fazendo o mesmo até dentro das igrejas, profanando o sagrado e exaltando o profano. Isso é muito sério. Belsazar fez isso. E quando ele estava no auge da festa, quando ele estava comemorando o que estava comemorando, aquilo era um bacanal, que era muito comum na Babilônia. Eu entendo que aquela festa estava cheia de carnes, paneladas de carnes, muita bebida, muita comida. Quando todos estavam no auge da euforia, aconteceu uma coisa que o capítulo 5 diz: apareceu uma mão na parede. Inclusive diz aqui que a parede estava pintada de cal. Apareceu uma mão que escrevia na parede. No auge da festa, apareceram dedos escrevendo na parede. Quando Belsazar viu aquilo e os que estavam com ele viram, a festa acabou. Em poucos segundos o ambiente mudou, tudo estava transformado. O desespero tomou conta de todo mundo. O rei empalideceu. Diz até que os joelhos do rei batiam um no outro. Ele estava num drama. Ele teve convulsões. Teve tanto medo que teve convulsão física. Ficou completamente pálido. O rei empalideceu.
E o que significou isso? Aquela mão escrevendo na parede significou um basta que Deus estava dando àquela profanação. Tenham cuidado, que Deus muitas vezes dá um basta na nossa vida de desvio de pecados. Aconteceu aqui. E a grande situação para ser resolvida era o que significava aquilo. Era uma inscrição na parede. Chamam os magos, os sábios da Babilônia, e o rei queria saber o que significava aquilo. Os magos e sábios da Babilônia vieram e não conseguiram destrinchar o que era aquilo, interpretar. A inscrição que estava na parede era Mene, Mene, Tekel e Farzim Peres. O que significava aquilo? Ninguém conseguiu dar a interpretação. A esposa do rei disse: mas tem um homem aqui, olha só, tem um homem que tem o espírito dos deuses santos, quer dizer, na linguagem dele, por isso Deus e santos, Daniel. Aí ela lembra do tempo do teu pai, Nabucodonosor. Aí ela contou a história, traga o Daniel aqui. Aí o rei, que estava sendo invadido pelos medos, Dario estava invadindo, ele responsavelmente dando aquela festa, simplesmente ele ofereceu a Daniel um presente para que ele pudesse decifrar a inscrição. Daniel olhou para ele e disse: não quero não. Os teus presentes dá ao outro, eu vou fazer a interpretação. Em outras palavras, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu estou aqui para cumprir a missão que ele me mandou. E ele não interpretou. O que é que significava Mene, Mene? Esse Mene, Mene é uma repetição de ênfase. Significava que os dias de Belsazar estavam contados. Deus decidiu trazer fim ao reino da Babilônia. O período do governo de Belsazar havia terminado. O que significava a inscrição Tekel? Deus pesou cada ato da vida do rei, seus pecados ocultos e conhecidos, suas desordens, suas bebedeiras, sua rejeição às coisas santas, sua resistência às coisas espirituais. Deus pesou o orgulho, a soberba de Belsazar. Deus pesou tudo na balança e disse: você foi achado em falta. Meus irmãos, Deus pesa na balança toda a zombaria e afronta. Nada é esquecido. Deus tem gravado tudo no céu. Deus registra tudo, está tudo registrado. Pérez, qual era o significado? O reino estava dividido. O reino da Babilônia estava dividido e destruído. Por quê? Porque com Deus não se brinca. E aí diz, Daniel diz, foi dado aos medos e persas. O mesmo Deus que dera o reino a Nabucodonosor, agora estava dando aos medos e aos persas. Por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor Deus, nosso Deus vive verdadeiro, reina. Ele derruba reis e estabelece reis. Louvado seja o seu nome. Com Deus não se brinca. Deus pesa os nossos atos. E quais são as aplicações práticas desse episódio? No capítulo 5 de Daniel. O juízo de Deus é manifestado através do profeta Daniel. Através do profeta, o Senhor manda dizer que Deus pesa os nossos atos. Outra lição: Belsazar foi julgado porque deixou de reconhecer que Deus, o Altíssimo, é soberano. Deus é soberano. Para criar, para derrubar, Deus é soberano. Nós temos que entender isso. Terceira aplicação: Belsazar foi julgado porque deixou e não quis se humilhar diante de Deus. Quanto mais luz temos, mais responsáveis nós somos. Ele viu o que aconteceu com o seu pai Nabucodonosor, foi comer capim, porque endureceu o coração.
Belsazar estava cego. Muitos de nós estamos cegos no tratar com Deus. Quarta aplicação: Belsazar foi julgado porque fez mau uso do conhecimento que ele recebeu. O conhecimento das coisas de Deus nos torna responsáveis diante de Deus. O conhecimento das coisas de Deus nos torna responsáveis diante dele. O rei pereceu, não por falta de luz, mas porque ele tinha uma cegueira deliberada. Ele morreu não por ignorância, ele morreu porque ele foi rebelde. Quinta aplicação: Belsazar foi julgado porque afrontou a Deus, em cujas mãos estavam a sua vida e a vida do seu rei. Não podemos afrontar a Deus com a nossa vida, com as nossas palavras e nem com os nossos pensamentos. Sexta aplicação: Belsazar estava tão cego que não conseguiu enxergar a sua ruína. Fez promessas aos sábios da Babilônia que ele jamais iria cumprir. Ele não tinha como cumprir. Ele pensava que podia honrar aqueles que prestassem favores e nem sabia que naquela noite ele e o seu império estavam nas mãos de outros. No caso de Davi. No cômputo geral, meus irmãos, fica a lição: Deus pesa os nossos atos, e com ele nós temos que tratar de maneira muito séria. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o final do culto. Desejamos aos irmãos todos uma semana debaixo da graça, debaixo da orientação do poder de Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e para todo sempre. Amém. Amém. Recebi a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todos sempre. Amém. Sentemos-nos, oremos silenciosamente, o culto está concluído.